Nós continuamos então hoje com a nossa exposição na Carta aos Romanos, tentando ser mais fiel possível ao texto, fazendo a mensagem expositiva. Os irmãos que estiveram na EBD hoje sabem que é a mensagem expositiva, e é uma grande responsabilidade nossa de trazer, de fato, à igreja, aos irmãos, aquilo que a palavra de Deus quer comunicar. Cada texto tem um objetivo. Cada escritor bíblico ali, ele tinha um propósito ao escrever aquele livro, aquela carta, aquela profecia, e nós temos que ser o mais fiéis possível àquilo que está sendo pregado. Nós estamos na Carta aos Romanos, nós já contextualizamos Romanos desde o princípio. Sabemos que Paulo está a escrever a irmãos, um lugar que ele não havia visitado ainda, mas conhecia aqueles irmãos, ele tinha informações daqueles irmãos ali em Roma. Eram cristãos novos na fé, alguns eram gentios mesmo, eram gregos, outros eram judeus. Então ele tinha esses dois públicos ali naquela igreja, tanto é que ele se refere muitas vezes à lei, aos judeus, como vai se referir no texto de hoje. Tá? Nós chegamos ao capítulo 7 de Romanos. Este capítulo, de fato, ele é um desafio de interpretação, de entendimento do texto, e nós procuraremos ser o mais fiéis possíveis aqui para apresentar aos irmãos da melhor maneira possível. No capítulo 6, Paulo mostra que a presença do pecado na nossa vida. Então lembre-se, nós somos libertos do poder do pecado, nós somos libertos da culpa do pecado, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. Nós temos e ainda precisaremos conviver com ele até o dia em que encontraremos definitivamente com o Senhor. Então a presença é uma ameaça à nossa santidade, leva-nos muitas vezes a desagradar a Deus. E seguindo nessa mesma linha de argumentação, no capítulo 7 agora, Paulo mostra como que a lei, a própria lei de Deus, muitas vezes também é uma ameaça a essa segurança que o crente tem, que ele tem descrito aí na sua carta. Mas ele mostra que assim como o pecado foi derrotado, e Deus nos deu poder para vencê-lo, a graça de Deus também ela triunfa sobre a lei. A graça de Deus é superior à própria lei. Ele retoma aqui uma discussão que ele iniciou no capítulo 5, ao falar da lei, e ele traz o argumento de que o pecado governa sobre aqueles que estão sob a lei. Então, quem está sob a lei, ainda não está sob a graça de Cristo, ele é governado pela lei e está sujeito ao pecado. No final do capítulo, ele vai retratar uma luta interior que nós vivemos, ou seja, ele vai dizer que nós somos escravos da lei de alguma forma, nós somos escravos da carne, da lei do pecado, mas a graça de Cristo suplanta tudo isso, ela triunfa sobre tudo isso. Isso é basicamente o que o Paulo vai dizer nesse texto. Então nós vamos ler aqui pouco a pouco o capítulo 7. Inicialmente vamos ler os versículos 1 a 6. Romanos 7, 1 a 6. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E deste modo frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Bom, como Paulo começa dizendo aqui, irmãos, falo aos que conhecem a lei. Ele está a se dirigir aqui diretamente aos judeus, que eram conhecedores da lei. A lei exerce um domínio sobre o homem durante toda a sua vida. E ele exemplifica aqui com a questão da legalidade do casamento. Uma mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, pois estão debaixo da lei conjugal. Falecendo um dos dois, ele fica desobrigado daquela lei conjugal. É isso que ele está a dizer aqui. Dos compromissos que o cônjuge teria enquanto casado. Ele se desobriga quando o outro morre. Então, a lei por si só,
ela não tem poder para nos livrar da escravidão do pecado. É isso que Paulo nos ensina aqui, quando ele fala, versículos 1 a 6, sobre a liberdade da tirania do pecado. Então ele explica isso, né, do versículo 1 ao 3, e no 4, então, ele mostra que nós estamos mortos, é como se nós estivéssemos divorciados do pecado, divorciados da lei em Cristo, e agora legalmente pertencemos a Cristo. Isso que ele diz aqui no verso 4. Para pertenceres a outro, a saber, aquele que nos ressuscitou dentre os mortos. Então a lei por si só, ela não tem o poder então para nos livrar da escravidão do pecado. Em Cristo nós morremos para a obrigatoriedade de cumprir a lei, pois nós somos salvos pela graça, com base na morte de Cristo, e possuímos o Espírito Santo que nos ajuda a frutificar para Deus. Por causa dessa graça de Deus em Cristo, nós somos então como que divorciados do velho homem que estava escravizado pelo pecado. E ficamos desobrigados de um cumprimento legalista da lei. Então nós não somos obrigados a cumprir todos aqueles pontos da lei para sermos salvos. Muito pelo contrário, nós agora pertencemos, nós nos casamos com Cristo ressurreto. E aí nós podemos dar frutos para Deus, frutos de obediência, obediência voluntária, porque temos o Espírito de Deus conosco. Sem legalismo, sem obrigação, como se fizéssemos aquilo para ser salvos. No versículo 5 e 6, então, ele fala que nós estávamos ligados a paixões pecaminosas, que foram postas em realce pela lei, mas nós somos libertados da lei. A lei em uma pessoa que não é regenerada, que não é salva, ela não produz justiça nenhuma. Não adianta existir a lei se a pessoa não busca cumprir exatamente aquilo que a lei diz. Em vez disso, as paixões do pecado, elas acabam sendo estimuladas pela lei, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente nesse texto aqui. E o resultado do pecado, nós sabemos, é a morte. A exemplo do que fez o capítulo 6, Paulo faz então esse contraste. Um contraste entre viver para o pecado, segundo a carne, com as nossas paixões pecaminosas, a frutificar para a morte, e agora uma nova vida. Nós servimos a Deus, nós frutificamos para a vida, nós nos libertamos da caducidade ou da velhice da lei e servimos a Deus em novidade de vida. Em união com Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, temos à nossa disposição os recursos da graça de Deus. Aí ficamos livres daquele antigo regime da lei que nos escravizava para andar agora em novidade de vida. Então, tentar seguir a lei, e Paulo estava a se dirigir aqui aos judeus, é escravizador. Porque tu vai chegar, vai ler, não consigo cumprir tudo isso. E a palavra nos mostra que se falhar em um, falhou em todos. Nós somos incapazes, né? Isso era uma escravidão. Então, libertados pela graça de Cristo, agora nós podemos olhar para a lei com outras lentes, agora a lente da graça de Deus. Então, buscar viver em novidade de vida. Então, resumidamente, o que Paulo ensina nesses 6 primeiros versículos aqui que nós vemos, é que a graça de Cristo, ela nos livrou da tirania da lei. Existia uma tirania do pecado, que nós estudamos já, poder avassalador do pecado, mas também existia uma tirania da lei. Enquanto o pecado nos encaminhava para a morte, porque estávamos longe de Deus, a lei estava ali a nos acusar. Então, não deixava de ser também uma tirania da lei sobre nós, da própria lei de Deus. A lei que apontava e evidenciava o pecado, ela era opressora. E fica claro que nós não conseguimos cumpri-la. Isso traz sempre um sentimento ruim de que nós somos sempre longe de Deus, nós somos sempre devedores, nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus. Por isso, a salvação jamais pode ser pelas obras. Exigir obras de alguém para a salvação é opressão. A pessoa vai ficar opressa por coisas que ela tem que fazer, que ela nunca vai atingir, nunca vai ser salva fazendo coisas. Então, esse é o tom aqui desse primeiro tópico aqui de Paulo, de 1 a 6, quando ele nos lembra, então, que a lei ela pode se tornar uma tirana nossa. E nós vamos entender melhor por quê. Vamos falar um pouco sobre a lei. A lei, ela é boa, mas ela é impotente. Vamos ver agora os versos 7 a 12. Continuando o nosso texto. Que diremos, pois? É a lei pecado? É uma pergunta até legítima diante da exposição que ele estava a fazer ali. De modo nenhum. A resposta clássica de Paulo, que ele usa várias vezes, de modo nenhum. Ou, que nós já vimos,
pode significar Deus me livre. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, pela lei, despertou em mim toda sorte de concupiscência, ou seja, de desejo, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Agora Paulo deu um nó aqui na nossa cabeça, né? Porque é um texto realmente... Mas a lei é boa ou não é? Né? Não, mas me levou para a morte? Como assim? Né? Então a pergunta dele, que a lei é má, essa seria a próxima pergunta ali dos ouvintes de Paulo. E a resposta dele foi, de modo nenhum. O que a lei fez? Ela trouxe conhecimento do pecado. Versículo 7. Ele deu até um exemplo ali, que é a questão da cobiça. Isso é bom, pois é um alerta de perigo para nós. O pecado é grave, pois o resultado final nós sabemos que é morte. Então, nesse sentido, a indicação dada pela lei é um alerta importante para nós. E Paulo ele foi muito sábio aqui a escolher esse pecadinho aqui para colocar. Ele podia ter pego qualquer coisa da lei lá, não adulterarás, não matarás, não furtarás, mas não cobiçarás. Por quê? Né? Primeiro que é um pecado que muitas vezes não é visível. Né? Eu não posso olhar aqui ao Jonas, ele está cobiçando alguma coisa, não sei se está. Né? Está dentro do coração dele lá. Né? É uma coisa que a gente não consegue ver. Né? Agora, a cobiça é o início do processo do pecado. Quem explica para nós isso é Tiago, lá na sua carta, no capítulo 1. Tudo começa na concupiscência, no desejo, dentro do coração, na cobiça. A cobiça, ela se materializa depois. Se der asas a ela, ela vai se materializar depois em pecado. Então, não foi à toa que Paulo deu esse pequeno exemplo aqui, daquilo que pode ser o centro de muitos dos nossos pecados. A cobiça por alguma coisa, né? O querer alguma coisa que não nos pertence. E isso nasce dentro do nosso coração. Então, por que a lei é importante? Porque ela dá luzes. Se Paulo falou, sem a lei eu não enxergava, agora eu sei. Se Deus está a falar, não cobiçarás, eu preciso acender uma luz vermelha de preocupação em relação a isso. Bom, versículo 8, né? Ele falando, tomando ocasião pelo mandamento, né, o pecado despertou em mim toda sorte de concupiscência. Os mandamentos da lei indicam claramente toda sorte de pecados. Nós lemos lá já os 10 mandamentos. Conhecê-los parece que instiga a nossa natureza pecaminosa a cometer uma série de iniquidades. Tu olhas lá, olha, isso aqui é pecado. Né? Aquilo lá pode instigar, às vezes, alguma coisa que está no seu coração, né? Alguma cobiça, alguma coisa que pode levá-lo a pecar. Então, é isso que ele está a dizer aqui. A lei, o conhecimento da lei pode instigar ao pecado. Parece que a própria descrição é algo tentador. E como é que ele fala isso? Ele fala assim, despertou em mim toda sorte de concupiscência, de desejo. A hora que eu li a lei lá, todas aquelas proibições, parece que aquilo lá me instigou a fazer aquilo. É isso que ele fala. Tornou mais difícil a nossa tarefa de querer cumprir a lei de Deus, de querer nos salvar mediante as obras. Por outro lado, ele diz, não havendo lei, o pecado é considerado morto. Se não tem lei, não sei do que se trata, mas temos o perigo de agir contra a vontade de Deus de qualquer forma. Mesmo não conhecendo, o perigo do pecado está lá. É isso que nós temos que considerar. Bom, então ele vem nos versos 9 a 11 e diz, outrora sem lei eu vivia, mas sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que era para a morte. Porque o pecado prevalecente do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Quando a lei sobreveio, o pecado reviveu e o resultado é morte. Ou seja, o pecado, a lei deu luzes ao pecado. Aquilo que seria para a vida, que seria a lei de Deus, porque ela é boa, trouxe morte. O pecado, então, baseado no mandamento, usou o mandamento para me enganar e me matar. É isso que Paulo está a dizer. Parece chocante, mas é verdade. O pecado viu aquela lista de mandamentos ali e falou, agora eu quero fazer aquilo. Né?
E o fim de pecar é morte. É o que a palavra de Deus nos mostra. Então, qual a conclusão que Paulo chega? A lei é má, então? A lei é ruim? Né? Ele diz, por conseguinte, a lei é santa. O mandamento santo e justo e bom. Essa é a conclusão dele. Vamos ver Salmo 19, rapidinho, vai lá para o Salmo 19, versos 7 a 11, que fala sobre a lei de Deus. Salmo 19, 7 a 11. O que o salmista fala aqui sobre a lei de Deus? Ele não fala que ela é opressiva, ele não fala que ela é do mal, que ela nos deve fazer mal. O que ele fala? A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, o que Paulo está a dizer aqui, confirmar no versículo 12, voltando para Romanos 7, é que a lei é boa. Então, onde está o problema? Por que acabou levando alguém à morte se a lei é boa? Aí, o que nós entendemos desse texto, que Paulo explica de forma clara também, é que o problema do pecado ele não está na lei, ele não está no mandamento, ele não está no preceito de Deus. A lei ela procede de Deus, a lei revela o caráter justo de Deus, o caráter puro e santo. O pecado, entretanto, ele demonstra a sua perversidade em utilizar-se da boa lei de Deus para seus propósitos nefastos. Traduzindo isso em outras palavras, o problema está no coração pecaminoso do homem e na sua atitude para com a lei de Deus. Então o problema não é a lei, o problema somos nós. O problema é a natureza pecaminosa que herdamos de Adão, que nos leva a pecar. A lei é perfeita, a lei de Deus está lá. Ela é pura, ela ilumina os olhos, ela é mais doce do que o favo de mel, como diz lá o salmista. Mas o problema somos nós, na nossa interação com a lei de Deus. A nossa incapacidade de cumpri-la, o nosso descumprimento e muitas vezes a nossa rebeldia em relação à lei de Deus. Por isso ela se torna algo mal para nós, porque nós transgredimos a lei. A lei revela a distância que existe entre a nossa condição espiritual e a santidade e o caráter de Deus. Então a lei é uma expressão ali do caráter de Deus, de quem Deus é, né? O que Ele pensa. E se nós quisermos saber como Deus pensa, temos que olhar para a lei dele. E aquilo que está no Velho Testamento foi reforçado por Jesus e foi ampliado até o entendimento daquilo por Jesus, lá no Sermão do Monte. Então, aquilo nos mostra quem é Deus e nos mostra também quão distantes nós estamos da sua lei. A bondade da lei, então, ela é reivindicada por Paulo aqui no versículo 12. O poder do pecado sobre o nosso eu é demonstrado, então, na nossa fraqueza antropológica, na fraqueza antropológica do ser humano. A inerente capacidade de fazer o bem, que ela vai continuar em nós até o dia final, até o dia da nossa redenção. Então aqui eu volto novamente, a presença do pecado continuará. Nós continuaremos a lutar com a nossa natureza. E Paulo vai explicar muito bem isso daqui para frente nesse texto. Mas sabemos que vai haver uma vitória final. Então, mas precisamos ser conscientes que existe essa realidade e essa luta, para nós não nos iludirmos. Ok? Bom, vamos então agora aos versos finais, aí, a partir do 13. Paulo vai falar sobre esse conflito interior e como que ele estava e nós, muitas vezes, estamos cativos à lei do pecado. Vamos ver, então, Romanos 7, 13 a 25. Preste bastante atenção nas palavras aqui do apóstolo. Acaso o bom se me tornou em morte, ou seja, a lei que é boa tornou-se morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Lembre-se, a nossa natureza fez com que transgredíssemos a lei. Então aquilo que era para ser bom, para nós se tornou em mal. O descumprimento da lei, como Deus estabeleceu lá em Êxodo 20, traria maldição.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aqui ele começa a descrever um pouco esse conflito dele, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nesses dois primeiros versículos, então, aqui no 13 e no 14, que nós vemos, Paulo faz umas considerações que são a raiz desse seu conflito interior. Se a lei é boa, teria sido ela a causa de morte? Ele fala, de modo nenhum. Mais uma vez ele explica que pela lei o pecado foi revelado, foi trazido à luz, e foi a lei que mostrou quão maligno é o pecado. É isso que ele demonstra aqui. Paulo trata a lei como espiritual, por quê? Porque ela procede de Deus, é inspirada por Deus. Lembramos isso hoje na escola dominical, a palavra de Deus é inspirada. Então, os mandamentos de Deus são inspiração de Deus, foram dados por Deus, então ela é espiritual. O homem, por sua vez, é carnal, ou seja, ele é o oposto do espiritual, pois nele reside a natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Essa natureza pode escravizar-se ao pecado. Nós já vimos isso aí. Nós temos o poder para dizer não ao pecado, mas podemos nos escravizar a ele também. Então, é nesse ponto que nós temos que ficar alertas em relação a essa luta que nós temos com o nosso próprio pecado. A conclusão que ele chega aqui, a lei de Deus é boa, pois veio de Deus, mas ela traz em foco a natureza pecaminosa do homem em suas expressões de perversidade e depravação. A lei nos apresenta os riscos do pecado, ou seja, de descumprir os preceitos cujo fim é a morte. Existe uma posição teológica, eu defendo essa também, o homem é totalmente depravado, depravação total do homem. O que é isso? Isso não significa que todo homem é ruim ao extremo, que faz de tudo o pior. Não. O que essa doutrina nos ensina é que o pecado ele afetou todas as nossas áreas da vida, inclusive a nossa vontade de querer Deus. Lembra que Paulo explicou no capítulo 3? Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Ou seja, o homem não quer Deus, por natureza. Todas as áreas da sua vida, a sua mente, seu coração, suas vontades foram contaminadas pelo pecado. Isso que se entende por depravação total. Por isso que nós precisamos do quê? Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, é Ele que nos desperta do nosso sono pecaminoso, é Ele que nos traz a vida, Ele que desperta os nossos corações, e por isso nós precisamos dEle. Então Paulo está a tratar disso aqui também nesse texto. Como resultado então desse conflito entre a lei de Deus, que é espiritual e é boa, e a presença do pecado na natureza humana, o verdadeiro crente então ele vive um santo incômodo, eu chamaria isso de um santo incômodo, não é um incômodo ruim não, ele é santo, ele é bom, né? Que foi exatamente o que Paulo retratou a partir aqui do versículo 15. E nós realmente temos que conviver com essa tensão. Lembre-se, nós gostamos de enfatizar, o verdadeiro crente ele não vive a pecar, conforme João disse lá na sua primeira carta. Ou seja, o pecado, que é transgredir a lei de Deus, o faz viver num constante inconformismo. Então o crente verdadeiro ele é inconformado, ele não está acomodado ao pecado. Se alguém diz ser cristão, crente em Cristo, mas está conformado, está acostumado, não sente nada e acha que está tudo bem, é preocupante. Provavelmente uma pessoa dessa está naquele triste rol de tantas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, achando que são crentes e de fato não entenderam ainda o evangelho da graça de Deus. E essa é uma estatística triste, inclusive quando eu estava me preparar para a lição de hoje,
no livro lá do pastor Mark Dever, que trata desse assunto, pregação expositiva, ele estava falando, tem um grupo de pessoas que parece que estão enganadas. Elas acham que são crentes, mas de fato não são. Não entenderam o que é o Evangelho da Graça, não entenderam o que é o Evangelho de Cristo. Então grave bem isso, o verdadeiro crente, ele não suporta o pecado, ele não quer entristecer a Deus. Quando ele erra, ele imediatamente reconhece, pede perdão ao Senhor e procura fortalecer-se para não mais incorrer naquele erro novamente. Então essa é uma luta, nós precisamos estar alerta e queremos sempre procurar agradar a Deus. Bom, nossa natureza pecaminosa, como citamos aqui, eu estou agora a olhar ainda para o verso 15, muitas vezes ela nos surpreende. Quantas vezes tu já pegaste e fala assim, puxa, por que eu falei dessa forma com a minha esposa? Por que eu falei dessa forma com meu marido, com meu filho? Por que eu respondi desse jeito para aquele irmão da igreja? Por que passaram esses pensamentos ruins na minha cabeça? Por que eu fui tão desleixado, preguiçoso com uma coisa que era tão importante? Então, muitas vezes nós ficamos com essa crise, né? E ficamos preocupados. E vem aquela sensação tão ruim do tipo, eu poderia ter evitado isso. Se eu tivesse contido meus impulsos, talvez isso não teria acontecido. Isso aí, eu lembro que a minha mãe falava que, quando a gente aprontava, quando era criança, né? Falava, agora fica aí com essa cara de gato que quebrou tigela, né? Fica aquela cara assim, quebrou, né? Então, muitas vezes é quando nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus, quando nós percebemos que algo que nós poderíamos ter evitado, não evitamos, fala, e agora? Por que eu não evitei isso? Por que eu falei dessa forma? Por que eu agi dessa forma? Então, esse é um sentimento que nós temos, que ocorre muitas vezes. E quando Paulo fala, eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto, parece que alguma coisa fora dele, levando a fazer alguma coisa errada. Mas se nós analisarmos a Escritura como um todo, isso não está isentando o homem de responsabilidade. Senão vai falar assim, não, é o pecado mesmo, né? Então eu não posso fazer nada. Né? Todo mundo peca, então eu também peco, pede perdão a Deus, está tudo certo. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. Ela nos ensina a lutar, esse texto mesmo nos ensina isso, e outros textos da Escritura, a buscar a santificação, a buscar a orientação do Senhor, a ficar atento às tentações, a saber que Deus não nos dá tentação acima daquilo que nós podemos suportar. Então tem vários textos que nos levam a ficar alertas em relação a isso. Nós poderíamos então lembrar uma série de situações que acontecem conosco, que já aconteceram, e o apóstolo retrata muito bem aqui. Mesmo Paulo, um apóstolo chamado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, estava a viver para o Evangelho, a viver para pregar e defender o Evangelho. Ele estava sujeito à mesma luta que tu e eu enfrentamos. Ele tinha essa mesma luta. Ele não estava ali num grau de espiritualidade superior, né? Totalmente incólume a qualquer erro, qualquer pegada. Isso é igual nós, crentes pé no chão, sujeitos às mesmas fraquezas. Então ninguém está ileso de pecar. Pode ser um pastor, um missionário, um teólogo, ou mesmo um crente aparentemente fiel. Se nós não vigiarmos e utilizarmos os recursos que a palavra de Deus nos dá, que ela nos ensina, certamente nós nos surpreenderemos com o mal que está à nossa porta, o mal que está dentro de nós. Bom, versos 16 a 18, está aqui então esse conflito que nós acabamos de falar, de sabermos ser errado contra a lei de Deus. Ao fazermos, nós estamos a consentir com a lei que é boa. Por isso que Paulo fala aqui, ora, se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Ou seja, eu fiz algo errado. Eu estou provando que a lei está certa. Porque ela me ensina a não fazer aquilo. E eu fiz. Então é isso que ele está dizendo, você está a validar a lei, né? Por outras palavras, nós diremos, a lei de Deus tem razão. Tu olhas para a palavra de Deus, olha lá para os 10 mandamentos, olha para aquilo que o Senhor ensina e fala, puxa, Deus tem razão. A palavra de Deus tem razão. Ela confirma que o pecado está sempre em nós, pronto para transgredir. É nesse sentido que Paulo fala no versículo 18, na minha carne não habita bem nenhum. Interiormente, conhecendo a vontade de Deus, expressa em sua lei, o crente quer obedecer a Deus. Nenhum crente salvo em Cristo, em sã consciência, ele quer desagradar a Deus. Ninguém levanta de manhã e fala, hoje eu quero pecar. Hoje eu vou arrumar alguma coisa
vou procurar os 10 mandamentos, onde que eu posso transgredir hoje? Não, nenhum crente em sã consciência faz isso. O crente quer agradar a Deus. Mas quando ele diz que o querer o bem não está em mim, o querer bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo, por outras palavras, ele está dizendo, eu sei o que é certo, eu quero fazer o que é certo, mas a minha natureza, esse pecado presente, acaba por fazer com que eu descumpra a vontade de Deus. Lembremos, irmãos, de uma coisa, o pecado ele tem uma força avassaladora, uma força tiranizante, como já enfatizei em outra mensagem. Por isso, não podemos brincar com ele, nem achar que somos mais fortes. Não brinque de pecar, não brinque com fogo, não ponha a mão no fogo para ver se queima, não ponha a mão no cabo de alta tensão para ver se dá choque. Então, é isso que a palavra de Deus nos alerta em relação ao pecado. E no versículo 19 a 21, então, ele traz para nós a essência dessa luta. Não faço o bem que gostaria de fazer, mas o mal que não quero, esse faço. E ele reitera, esse mal provém da nossa natureza pecaminosa. Muitas vezes, na busca de fazer o bem, o que acontece, ele acaba a encontrar a lei, aquilo que está ativado na sua consciência, a alertar que o mal reside nele. Está a tentar fazer bem, mas algo lhe diz que ele não está fazendo direito, que ele está fazendo errado, que ele está transgredindo a lei de Deus. Esse é um alerta muito importante do apóstolo Paulo, que nós devemos prestar atenção. Quantos de nós, já se passou comigo, com certeza já deve ter passado com os irmãos também, na intenção de achar que estamos fazendo alguma coisa boa. Tu acha que está fazendo algo bom. Né? Na sua cabeça, é bom. Aí vamos com aquele ímpeto tão grande e de repente nós percebemos que nós erramos. Erramos, transgredimos, nós ferimos alguém, nós entristecemos alguém que nós amamos, por exemplo. E fica aquela sensação, mas como que eu pude cogitar aquilo? Né? Quantas vezes então nós fazemos aquilo que nós achamos que é bom e no final acaba se tornando um desastre, acaba se tornando um pecado. A lição que tiramos para nós disso é a seguinte, mesmo nas nossas boas intenções, nós precisamos olhar para nós mesmos com muito discernimento, para ver se de fato aquilo é um bem, não segundo o que eu acho que é bem, mas de acordo com os padrões de Deus. E nós temos aqui um alerta, lá no profeta Jeremias, o Tiago escreveu de Jeremias 17, 10, é isso? Jeremias 17, 9 a 10. Jeremias 17, 9 a 10. Esse é um texto emblemático que nós devemos sempre lembrar. O que fala aqui? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. A palavra de Deus já nos alerta, o nosso coração é enganoso. Jesus falou, do coração procedem toda espécie de males. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, nosso coração é um perigo. Por isso, submeta-o sempre ao esquadramento de Deus. Não confie no seu coração. Muito cuidado com aqueles conselhos que nós ouvimos muitas vezes, até de coaches evangélicos. Siga o seu coração. Segue não, meu irmão. Segue não. Não segue seu coração, não. Ele é perigoso. Né? Nunca esqueça que o maior inimigo da tua própria vida é quem? Não é o diabo, é tu mesmo. Então, nosso coração ele é perigoso. Né? Ele pode nos levar a fazer coisas que estão muito distantes da vontade de Deus. Cuidado com aquela ideia do bom senso. Não, se é o bom senso, um senso comum. Cuidado se esse senso aí está alinhado com a vontade de Deus ou não. Né? Então, por isso, precisamos sempre de ter o discernimento da palavra de Deus. Como lemos ali no Salmo 19:9, a lei de Deus é boa, apeguemos-nos a ela. Vamos entender, vamos deixar que Deus esquadrinhe os nossos pensamentos. Se vier um ímpeto de fazer alguma coisa que tu achas que é muito boa, acalma, espera, né? A regra dos 5 segundos, respira e vê se realmente aquilo é da vontade de Deus. Então, cuidado com as intenções que brotam do nosso coração, muitas vezes achando que é uma coisa espiritual. Se nós não submetemos aquilo a Deus, nós corremos um sério perigo. Os versos 22 e 23 que nós vemos é uma outra forma de Paulo descrever essa luta que ele vivia e revelar a luta de todo verdadeiro crente.
O meu interior, no meu coração, na minha mente, nos meus pensamentos, o meu ser convertido, rendido a Cristo, ele tem prazer em agradar a Deus e estar longe do pecado. É o que eu falei, nenhum crente levanta de manhã interessado em pecar. Ele quer agradar a Deus, mas eu não consigo cumprir a lei de Deus, a qual eu amo. Ao mesmo tempo, a minha natureza, a minha carne, que inclui também meu corpo, está em guerra contra a minha mente. É algo resistente, que parece puxar-nos sempre numa direção contrária. Veja o final do versículo 23. A lei da mente que me faz prisioneiro da lei que está nos meus membros. Algo que está como guerreando. Ele chama isso de lei do pecado que o aprisiona. Quantos irmãos aqui já tiveram uma infecção daquela, seja respiratória, intestinal, daquela persistente, que não sarava? Tomou remédio, não sarava. O médico trocava o antibiótico, o médico aumentava a dose de antibiótico até conseguir superar. O pecado é mais ou menos assim. Ele é resistente, ele é insistente. Não é uma coisa simples, muitas vezes. Nós achamos, não vamos aqui pedir, né, e está tudo resolvido. Não, cuidado, que ele muitas vezes ele é bastante insistente. Ele briga, ele resiste, ele nos puxa pelas nossas próprias fraquezas naturais. E essa resistência pode não se dar, muitas vezes, de forma incômoda. Quando eu falo que o pecado resiste, fala assim, nossa, a ideia é que é uma coisa feia, que está te puxando, né? Um bicho feio ali querendo que você faça o mal. Não, às vezes é uma coisa agradável. É uma coisa que ataca o nosso hedonismo, né? Nosso desejo pelo prazer. Uma coisa boa, né? Aparentemente agradável, que pode nos levar a fazer algo que nós achamos que está certo, mas nós estamos longe da lei de Deus. Lembre-se, o pecado nasceu lá no Éden com uma estratégia bem clara, engano e mentira. Foi isso que o diabo fez com Adão e Eva. Enganou-os, fez duvidar da palavra de Deus. Hoje em dia acontece a mesma coisa, são só variações do mesmo tema. Com uma outra roupagem, uma roupagem mais moderna, século XXI, ocidental, mas o engano é o mesmo. Então, por isso que nós temos que voltar ao que discutimos hoje na escola dominical. Nos apegar com firmeza à palavra de Deus, aquilo que ela realmente está querendo nos ensinar. Temos que estar muito firmes nisso. Irmãos, não nos iludamos então. A nossa luta contra o pecado não é algo tranquilo, suave. É uma luta primeiramente contra nós mesmos, como eu já falei, e uma luta que muitas vezes ela é assim desconfortável. Se tu estiveres incomodado, inconformado consigo mesmo, tu estás no bom caminho. Eu vou falar de novo. Se tu estás incomodado consigo mesmo, inconformado, estás no bom caminho. Porque estás preocupado em agradar a Deus. Se por outro lado, se te acha santo, satisfeito com tudo que faz, talvez seja a hora de rever a tua fé. As bases da tua fé, da tua conversão. Se de fato entendesse o Evangelho. Adicionalmente, é importante lembrar de algo que eu já mencionei em outra mensagem. Quem é discípulo de Cristo está em rota de colisão com o pecado, com a carne. Está em rota de colisão com o sistema do mundo, contra as forças do diabo. Sabemos que a vitória final é do Senhor, conforme a palavra de Deus nos mostra claramente, e por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus para fortificar a nossa fé, mas também ela nos mostra que o processo é difícil, o processo é de luta espiritual. Então nós estamos nessa batalha. Ser discípulo de Cristo é estar de fato numa batalha, estar do lado do Mestre. Estudem a história de Jesus, vejam toda a oposição que ele enfrentou, desde que ele começou o seu ministério, desde que o diabo começou a tentá-lo ali, a todos os fariseus, os saduceus, os homens, até aqueles que o prenderam e o mandaram crucificar. Ou seja, enfrentou toda a oposição. Quem está em Cristo vai sofrer isso junto com ele, numa certa medida. E graças a Deus, porque ele tantas vezes nos preserva de situações tão mais difíceis que nós muitas vezes não poderíamos aguentar. Agora nós chegamos aqui no versículo 24. Esse versículo, eu diria que ele é o ápice, ele é o ponto alto dessa explanação que Paulo faz do seu conflito interior. Veja que o brado do apóstolo é um brado aparentemente de desespero. Depois que ele fala tudo isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, né? Está uma situação estranha aqui. Aí ele vem e fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desventurado pode ser também em outras versões, miserável, infeliz, desgraçado. É o apóstolo Paulo falando, irmãos, não é um homem pecador da beira do caminho lá que precisava de Jesus, não. Era um apóstolo,
né? Chamado por Deus. E ele vem e fala, miserável que eu sou. Quem vai me livrar dessa situação de pecado? Será que alguém pode tirar esse peso da minha vida? Eu sou miserável. Eu diria aqui, esse é o ponto de consciência máxima que um crente pode ter de quanto o pecado é perigoso, danoso e insistente. Quando Paulo fala isso, ele está demonstrando, eu cheguei a plena consciência do estrago que o pecado pode fazer na minha vida. Eu não consigo seguir a lei de Deus. Eu sou incapaz. Eu preciso de algo mais. Então esse é um estado de consciência, de alerta que nós precisamos estar. Se nós não estamos sentindo isso, talvez estejamos acomodados aos nossos pecados, ou aos nossos desejos, ou uma vida cristã morna, uma vida infrutífera. O desejo de Paulo deve ser o desejo de todo crente. Queremos estar cada vez mais próximos de Deus, mais obedientes à sua vontade. E, de fato, odiarmos o pecado e vê-lo cada vez mais longe de nossas vidas. Esse é o nosso desejo. E nesse desejo, e queremos fazer certo, nós entramos em desespero, porque eu não consigo, como que eu posso fazer isso? É impossível seguir a lei de Deus. Eu olho para a palavra e falo quão longe eu estou da palavra de Deus. Mas nós sabemos que Deus vai trazer um alívio para isso, que veremos daqui a pouco. É verdade que cada um de nós percebe as suas próprias áreas de fragilidade. Todos nós temos nossas áreas de fragilidade. Se o irmão não percebeu isso aí, perceba, faça uma análise, tá? Eu conheço as minhas. E eu acredito que os irmãos também conheçam. Pode ser na área da ira, pode ser na área da mentira, do orgulho, do egoísmo, da preguiça, uma tendência à imoralidade sexual, um descontrole com alimentação, com bebida, insensibilidade com as pessoas. Um crente maduro, ele percebe as suas áreas de fragilidade, ele sabe as áreas que ele precisa cuidar mais, ele sabe as áreas em que ele é mais forte e resistente, mas ele sabe as áreas também em que ele precisa se cuidar mais. Paulo sabia as dele, e provavelmente esse brado de inconformismo dele era exatamente por causa disso. Ele sabia, e ele não queria desagradar a Deus. A história pessoal de Paulo, retratada aqui, se torna um modelo para nós, de como isso reflete a história de todas as pessoas que tentam obedecer a Deus. Eu já passei por esses dramas, eu vejo muitos crentes passando, eu sei que muitos irmãos já passaram por isso. Mas por que eu faço isso? Por que eu peco? Por que eu errei? Por que eu desagradei a Deus? Por que eu fui fazer aquilo? Tantas coisas passam pela nossa cabeça. Por que eu tive essa fase da minha vida tão assim, apático com Deus, distante? Por que faz isso comigo? Então, esse é o drama das pessoas que querem obedecer à lei de Deus. Por isso que eu falei, o incômodo de Paulo deve ser o nosso incômodo. Esse é o ponto de desespero também daquele que percebe que seguir a lei é impossível. Que pela lei não há salvação. Você precisa de algo mais. Então, é bem nesse texto, no meio desse conflito, que Paulo está, parece que dizendo o seguinte, olha, e agora? Eu estou aqui falando de natureza pecaminosa, de lei, e agora? Cadê Deus nessa história? Né? Aí ele vem com esse brado no verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, graça. Precisamos da graça de Deus. A natureza pecaminosa nos puxa. A lei fica nos apontando que estamos transgredindo a vontade de Deus. Mas nós precisamos o quê? Da graça de Cristo. Sem Ele, nós não vamos a lugar algum. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós podemos parafrasear o que Paulo disse lá em Efésios 2. Mas Deus, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos, pecados, segundo o curso desse mundo, as potestades do ar, seguindo as inclinações da nossa carne. Mas Deus, em sua graça, Ele enviou o seu Filho para nos salvar, para nos dar salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Jesus Cristo, a sua graça salvadora e libertadora, é que pode nos dar de fato a vitória sobre o pecado, sobre as acusações da lei, que a lei faz diante de nós, e sobre essa lei do pecado que guerreia dentro de nós. Então, tanto as acusações da lei, como as acusações que nós vemos em nós mesmos, das vezes em que nós erramos, das vezes que transgredimos a lei de Deus. Então agora, pela graça de Deus, nós somos servos, nós somos escravos de Jesus Cristo.
abraçamos em nossa mente e coração a lei de Deus, com uma nova perspectiva agora, debaixo da graça de Deus, onde eu olho para a lei não como uma coisa pesada, mas como uma coisa que eu quero cumprir de coração. Porque eu olho que aquilo lá é a vontade de Deus expressa nas Escrituras, seja do Velho, seja do Novo Testamento. Então eu quero agora agradar a Deus porque eu estou debaixo da graça. Eu sou eternamente devedor a essa graça. Então quanto mais eu me aproximar de buscar agradar a Deus, buscar a lei de Deus, eu estarei mais próximo do Senhor. Então essa nossa luta contra o pecado, ela ganha uma outra dimensão quando nós reconhecemos a soberania do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Somente Ele, mediante a ação do Seu Santo Espírito, pode nos dar a resistência de que nós precisamos para dizer não ao pecado e para procurarmos a cada dia, como nós vamos estudar isso agora, próxima mensagem, um pouquinho mais para frente, capítulo 8, nós nos conformarmos à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso projetão de vida como crentes, nos conformarmos à imagem de Jesus Cristo. Na próxima mensagem nós vamos entrar no capítulo 8 de Romanos, e após Paulo investir esses 7 capítulos falando de forma clara e pesada sobre o pecado na humanidade, envolvendo todos, sejam judeus, sejam não judeus, sejam gentios, falando sobre as questões da lei, falando sobre como o pecado e a lei agem contra nós, ele vai nos trazer um grande encorajamento, a partir do capítulo 8, mostrando a grande obra que Deus realiza na vida dos seus filhos, não apenas salvando-os, mas santificando-os e trazendo aquela esperança da sua forte presença entre nós, para nos conduzir em segurança até o fim. Leiam o capítulo 8 nas suas casas, para os irmãos estarem mais ligados ao que iremos falar. E já concluindo, irmãos, hoje então nós vimos esse conflito interior, entre obedecer a Deus ou ao pecado. Ele está presente na vida de todo verdadeiro crente. Então, não se assuste, não se sinta inferiorizado na sua fé. Às vezes você pode pensar, puxa, eu sou um mau crente, eu vivo com essas inclinações, eu tenho esses pecados, isso acontece comigo, eu não queria ter feito, fiz. Irmãos, essa é a luta de todo crente verdadeiro. Se tu estás incomodado com isso, tu realmente estás no caminho certo. Como estava o apóstolo, a ponto de dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas nós podemos dizer, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele lembrou-se que em Cristo nós temos o poder para vencer. Todas as pessoas precisam entender as consequências de estarem afastadas de Deus. E nós devemos ser proclamadores da mensagem do Evangelho. Por quê? Porque o pecado ele cega os corações. As pessoas ficam com aquela impressão de que está indo tudo bem na vida delas. Elas não estão a perceber que estão a pecar. Todo homem, toda mulher precisa de Jesus Cristo. Todos precisam reconhecer que são pecadores e já vieram com esse pecado já no seu DNA. Devem arrepender-se de seus pecados e receberem pela fé o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador e Senhor. Só Ele traz verdadeira esperança, só Ele traz ao homem a liberdade da condenação eterna para a qual a humanidade toda caminha. Por isso precisamos consistentemente compartilhar essa verdade com as pessoas que nós amamos, pessoas que estão próximas de nós, nossos familiares, nossos amigos, de todas aquelas pessoas em quem nós tivermos poder, em quem nós possamos ter relacionamentos, para apresentar-lhes a verdade do Evangelho. Testemunhemos do Senhor na nossa vida, nos nossos relacionamentos, comecemos com o nosso testemunho pessoal e vamos sempre cuidar de nós, da nossa vida, da nossa fé. Como eu disse já algumas vezes e falei hoje de novo, nunca se ache santo, nunca se ache forte, saiba que tudo depende de Deus. O Tiago lembrou bem isso hoje quando leu Salmo 51, o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele teve que confessar o seu pecado pecados drásticos que ele cometeu, adultério, assassinato, e ele confessou, falou, pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. E nós temos que realmente estar atentos a isso, a buscarmos ao Senhor, a nos colocarmos diante dele, né? E buscarmos realmente agradá-lo em tudo. Deus possa nos abençoar nossas famílias e possamos realmente refletir sobre essas palavras. Amém? Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, nós queremos te louvar pela graça de Jesus Cristo, pela salvação que temos em Cristo.
Senhor, a luta é grande para nós, a luta é grande contra nós mesmos, contra o pecado, contra o mal que impera no mundo, mas nós sabemos que temos o Senhor Jesus ao nosso lado. Nós sabemos que o Senhor pagou o preço que ninguém podia pagar. O Senhor, no nosso lugar, morreu ali naquela cruz, passou toda aquela vergonha que nós deveríamos ter passado, para que pudéssemos ter vida. Se nós estamos aqui nessa manhã, podendo abrir a Tua Palavra, podemos ver palavras e mensagens tão preciosas que ela nos traz. Se temos, Senhor, a ministração do Teu Espírito nas nossas vidas, é porque o Senhor Jesus completou a obra de forma perfeita. Por isso nós Te louvamos pela Tua salvação, pela Tua vitória. E o Senhor nos ajude, Senhor, a estarmos sempre nos colocando diante do Senhor, procurando agradar ao Senhor, procurando cuidar de nós mesmos, para que possamos estar sempre nos espelhando no caráter de Deus e buscando realmente caminharmos para sermos conformes à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos no nosso testemunho, na nossa pregação, no compartilhar com as pessoas as Tuas verdades. Que o Teu Santo Espírito possa tocar, Senhor Deus, no coração dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas ao nosso redor. Que eles vejam o Senhor em nós, através do nosso testemunho. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Nós oramos, louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Vitória em Cristo.